Oh, glória a Deus. Bom dia, amada igreja do Senhor. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? A gente fica achando estranho porque a gente quer continuar, né? Mas aí tem as outras coisas que tem que acontecer. Aí a gente pensa, acho que já dá para ir embora, porque, né, Deus já fez tudo. Mas, gente, o melhor de Deus sempre ainda está por vir. Amém? Glória a Deus. Amém. A vontade que dá é de entregar o microfone para o pastor e falar, não vou pregar nada não, menino. Larga a mão disso, não precisa não. Mas eu creio que Deus ainda quer falar muito aos nossos corações. Amém? As crianças já desceram? Glória a Jesus. Amém, amém, amém. Fecha os teus olhos. Vamos orar mais uma vez. Paizinho amado, muito obrigada, Senhor. Porque aquilo que o Senhor faz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou no coração humano aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que te buscam, para aqueles que foram chamados segundo o teu propósito. E eu creio que cada pessoa que está aqui veio por causa de um propósito. Cada um que está aqui não veio simplesmente porque não tinha algo mais. O Espírito conduziu. E o Senhor é maravilhoso por isso, e porque o Senhor ainda quer fazer muitas coisas maravilhosas no nosso meio. E é por causa que cremos nisso, é por causa que para que se cumpra em nós todo o teu querer, todo o teu propósito, em nome de Jesus. Que a igreja diga amém. Aleluia! Glória a Deus. Não tem ninguém com sono aí não, né? Glória a Deus, aleluia. Eu acredito que você não está com sono não, depois de todo esse mover, glória a Deus. Mas se você por um acaso sentir sono, cansaço, o que você vai fazer? Você não vai lá para o dormitório dormir não. Você fica de pé um pouquinho, fica ali atrás um pouquinho, tá? Mas não perca o que Deus vai falar com você ainda hoje, nessa manhã. Aleluia. Glória a Deus. Filipenses, no capítulo 3, vamos abrir. Eu gostaria que todos já tivessem decorado esse versículo. Amém? Na verdade, já éramos para termos estado com ele na ponta da língua. Mas glória a Deus. Filipenses, capítulo 3. Versículo 14. Olha o que diz aqui, ó. Vamos ler todo mundo aqui? Glória a Deus. Vamos ler? Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Quantos podem dizer amém? Aleluia, glória a Deus. E essa palavra é muito interessante porque ela começa dizendo assim, prossigo. Essa palavra prossigo, ela nos dá a entender o quê? Que a gente está saindo de um lugar, amém? De um ponto inicial. E temos um objetivo que é alcançar algo que está adiante de nós, aquilo que está lá na nossa frente, amém? Então é por isso que o apóstolo Paulo, ao escrever esse versículo, ele está falando assim, eu vou prosseguir. Por quê? Porque um dia eu já experimentei da presença de Deus. Porque um dia eu já experimentei do amor de Cristo. Porque um dia eu experimentei das boas coisas da parte de Deus, mas eu não quero ficar somente naquilo que eu já conheci, eu não quero ficar somente naquilo que eu já alcancei, eu não quero ficar somente naquilo que eu já experimentei, eu quero algo mais, eu quero avançar, quero prosseguir.
Aleluia. Glória a Deus. E para que prossigamos é necessário termos um alvo. Por quê? Porque não adianta também você prosseguir sem saber para onde você está indo. Não é? E o que é mais interessante de tudo, você precisa saber o caminho que você tem que percorrer para chegar aonde você quer chegar. Amém? Por exemplo, se eu falar para você assim, vou falar aqui pro Jefferson. Jefferson, pega o carro e vai lá na casa do pastor Eliel. Você já foi lá? Se não existir GPS, alguma coisa, você vai conseguir chegar lá sem pedir informação, sem nunca ter ido lá? Não dá. Então, se Cristo é o nosso alvo, a gente está olhando para Ele. E tem um caminho a ser percorrido, a gente tem que conhecer cada dia esse caminho para que consigamos chegar nesse alvo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aí, abre comigo agora, lá em Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Quem for achando, diga amém. Quem for achando, diga aleluia. Quem não achou, fala misericórdia, irmão, me ajuda aí. Gálatas, no capítulo 5. No versículo 7, a palavra de Deus está dizendo assim, ó. Corrieis bem. Quem vos impediu de obedecer à verdade? Amém? Então aqui nesse lugar, aqui nesse ambiente, nós temos vários tipos de pessoas. Nós temos pessoas que estão conhecendo ainda Jesus, estão ainda experimentando da sua graça, da sua bondade e misericórdia. Amém? Nós temos pessoas que estão no caminho ainda para conhecer a Cristo, para experimentar da sua graça e da sua vontade. E nós também temos pessoas que já saíram na disparada nesse caminho, já estão correndo, não estão mais nem andando, já estão correndo. Amém? Tem pessoas também que já correram, mas de alguma forma foram impedidas de prosseguir. Há pessoas que já estão quase chegando no alvo e desiste. Fala assim, ai, tá difícil demais essa caminhada. Vou parar por aqui. E aí o apóstolo Paulo aqui em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 7, ele nos faz uma pergunta muito importante. Ele vai dizer assim, você estava correndo bem, meu filho. Você estava, joia. Você estava orando, você estava lendo a Bíblia, você estava participando dos cultos. Lá na sua casa você adorava, você expulsava os demônios. Você não estava nem aí com as ofensas, com as pessoas que se levantavam contra você. Você queria era Deus. E aí ele fala assim, o que está te impedindo? Quem foi? O que aconteceu com você que está impedindo você de continuar obedecendo à verdade? E nessa manhã o Senhor quer trabalhar isso no nosso coração. Porque não adianta nós ficarmos declarando que o nosso alvo é Cristo, se nós não entendermos o processo, que esse caminho de chegar a esse alvo, se nós não entendermos esse processo, a gente tem uma tendência muito grande a ficar bloqueado. Ei, som, estão me ouvindo? A gente tem uma tendência muito grande a ficar bloqueado nesse caminho. A gente tem uma tendência muito grande a querer sair em disparada, mas a hora que o levante acontecer,
o obstáculo aparecer, a ofensa surgir ali na frente, a gente vai desanimar, a gente vai pensar em desistir e a gente vai entregar as armas. E aí o alvo estava bem pertinho já de ser alcançado. Você já imaginou que tristeza isso, gente? Você consegue imaginar isso? Eu acho que quando a gente pensa sobre Moisés, né? Moisés que tirou o povo lá do Egito, fez aquelas maravilhas. E aí, a hora que ele estava bem pertinho de alcançar a terra prometida, por causa de uma coisinha, gente, que a gente pensa que é uma coisinha. Mas se a gente for estudar profundamente, ele cometeu um erro gravíssimo diante da santidade de Deus. Mas aí, por causa disso, ele deixa de atingir o alvo, de alcançar o objetivo da terra prometida. Que tristeza isso. E o Senhor não quer que a nossa vida seja dessa forma. Enquanto eu tomo água, você pode dizer glória a Deus, aleluia. Para eu não ficar constrangida, tá bom? Amém. Então, amados, eu quero que você faça essa pergunta para você hoje, nessa manhã. O que está me impedindo de correr para esse alvo? O que está me impedindo de eu alcançar esse alvo? Eu estava correndo bem. Eu estava indo bem. A minha vida estava andando, estava prosseguindo na presença de Deus. O que está me impedindo de continuar nesse caminho? Essa é uma pergunta que o Espírito de Deus está fazendo aos nossos corações nessa manhã. Amém? Agora, por favor, abra comigo lá no livro de Hebreus, no capítulo 12. Não dorme não, irmão. Se tiver um irmão dormindo do seu lado, dá um grito de aleluia bem no pé do ouvido dele. Fala assim, aleluia! Não deixa ele dormir, não. Dá um cutucão ungido na costela dele. Amém. Glória a Deus. Hebreus, no capítulo 12. Olha que interessante esse texto. Ele diz assim, ó, acompanhe comigo a leitura, do versículo 1 ao 2. Diz assim, ó. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança ou paciência, outras versões bíblicas vão dizer, com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e está sentado à direita do trono de Deus. Amém? O texto começa dizendo, rodeado de tão grande nuvem de testemunhas. Vou explicar para você o que significa isso. Significam duas coisas. A primeira delas é o fato de que o mundo espiritual, que é mais real do que aquilo que você vê, do que aquilo que você pode pegar, do que aquilo que você pode sentir. O mundo espiritual é real. E nós não podemos ficar
alheio ao que se move no espiritual, porque o que acontece na terra é apenas um reflexo daquilo que Deus já estabeleceu no mundo espiritual. Amém? Então, o que acontece muitas vezes com a vida das pessoas é que elas não se dão conta de que no mundo espiritual existe algo de errado com a sua vida, existe algo que está travado na sua vida, existe algo que não está se encaixando de acordo com a palavra de Deus. Então essa pessoa fica pensando que é porque ela não tem oportunidade, que é porque ela não tem uma habilidade adequada, que é porque ela não teve condições de fazer a realização do seu sonho, do seu projeto, do seu objetivo. Então ela pensa que é algo com ela. Ela não imagina que o que está acontecendo é que no mundo espiritual ela ainda não tomou uma posição com Cristo, ela ainda não se decidiu por andar na presença de Deus e obedecer aos caminhos do Senhor, e ela fica travada no mundo espiritual. Então o mundo espiritual, ele existe, ele é real, ele é uma grande nuvem de testemunhas. Sabe o que significa isso? Existem anjos que trabalham em favor dos santos. Santos, como o pastor Laércio explicou, somos a igreja. Amém? A palavra de Deus diz que os anjos são espíritos ministradores a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Ô, glória! Viu? Confirmação. Um sinal. Eu tenho certeza, Deus já está trabalhando em meu favor para você não dormir. Você não está entendendo? O mundo espiritual é potente, gente. Vocês estão pensando o quê? E da mesma forma que existem os anjos de Deus, que trabalham em favor dos eleitos, dos santos, existem os demônios, que trabalham para o reino das trevas. Pastora, demônio existe, meu irmão, mas não é de chifre e rabo, não. Isso eu posso te garantir. Ele é muito mais feio do que isso. Você já viu? Olha, nem te conto. Deixa essa para outra palavra. Glória a Deus, aleluia. Mas o fato é, amados, que o mundo espiritual, eles estão assim, ó, de olho em você. Faz uma cara assim, bem misteriosa, olha para o seu irmão e fala: o mundo espiritual está de olho em você. Fala para ele, fala. O mundo espiritual está, ó. O mundo espiritual é a grande nuvem de testemunhas que estão olhando para você. Eles estão te experimentando no seu comportamento, nas suas atitudes. Isso é a grande nuvem de testemunhas que acontece no mundo espiritual. Amém? Então nós estamos rodeados dela. Mas também existe uma outra nuvem de testemunhas, que é os testemunhos daquilo que Deus já fez na nossa vida. Quantos hoje têm condições de olhar para trás e perceber que na sua caminhada, se não fosse a presença de Deus, você já nem teria chegado até aqui? Quantos têm condições de fazer isso? De olhar para a sua vida e falar assim: Deus, se não fosse Deus, eu teria morrido aqui. Se não fosse Deus, eu teria acontecido algo com a minha família aqui, destruído tudo. Se não fosse Deus, esse milagre não teria acontecido. Quantos têm condições de fazer isso? Então, essa grande nuvem de testemunhas também é isso. É quando você olha para trás e você fala, você pensa e você diz: olha o que Deus já fez na minha vida. E aí eu te digo uma coisa: quando alguém tem experiências dessa para contar, do que Deus já fez na sua vida, sabe o que significa isso? Que você não tem mais o direito de se achar sozinho, nem de achar
que as coisas vão dar errado para você, porque você tem que olhar e você tem que pensar, Deus já fez tanta coisa, vai ser agora que Ele vai me abandonar? Deus já me livrou de tanta coisa, vai ser agora que eu vou sucumbir? Então essa grande nuvem de testemunhas, meu irmão e minha irmã, é quando você olha para a sua vida e você vê os testemunhos poderosos que você pode contar, de que Deus é na tua vida, de que Deus é na tua história, de que Ele tem te guardado, de que Ele tem te protegido, de que Ele tem estado contigo, Ele não te deixa, Ele não te abandona, Ele está contigo, aleluia! E isso não te dá o direito de desistir. Essa tão grande nuvem de testemunhas não te dá o direito de você desistir. Agora não. Agora não mais. Aleluia. Glória a Deus. E aí ele fala assim, ó, vamos continuar o texto aqui, que diz: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Lembra que nós falamos de coisas que tem nos impedido de prosseguir, de continuar correndo em direção ao nosso alvo, que é Cristo? A palavra de Hebreus está dizendo que existem embaraços nos nossos pés. São situações que na nossa mente parecem ser pequenas, mas são exatamente essas coisas pequenas que têm se tornado embaraços e têm nos impedido de avançar, de correr a carreira que nos está proposta. Você já viu alguém tropeçar numa montanha? Mas a gente tropeça, são nas pequenas pedras, nas pequenas coisas. Isso são embaraços, situações que nós não conseguimos resolver na nossa vida. Situações que nós não conseguimos resolver no nosso coração. A gente não consegue perdoar fulano. A gente não consegue esquecer aquela ofensa. A gente não consegue deixar o passado do pecado lá onde ele deveria estar, que é no mar do esquecimento. São embaraços. A palavra de Deus está dizendo que isso são embaraços. E aí sabe o que é mais interessante de tudo isso? Ela diz assim, ó, e o pecado. Existem situações que são embaraços, e existem situações que são pecado. Tem coisas que não são pecado, mas são embaraços. E se você não se desvencilhar deles, eles têm o poder de te impedir de alcançar o alvo. Entende? Então você precisa parar um pouco nessa manhã e analisar a sua vida. O que tem sido um embaraço para você? Por exemplo, rede social. Se você não souber administrar o seu tempo na rede social, é pecado, gente? É pecado. Acabou a bateria, eu acho. Não? O Adriano está dormindo ali no som, gente? Tá, é que ele está bem na frente do computador, a hora que eu olhei para ele. Tá bom. Entendi. O acusador está se levantando, Lu. Gente, rede social é pecado? Não é pecado. Porém, se você não administrar o seu tempo, ela vai se tornar um embaraço. Televisão, Netflix, se você não administrar o seu tempo, vai se tornar
um embaraço na sua vida. Então, amados, precisamos analisar a nossa vida para começar a tirar esses embaraços. Sabe por quê? Tem uma carreira que nos está proposta. Essa carreira que nos está proposta não é aquela carreira de marketing multinível, não. Que fala, não, você vai ter isso, você vai alcançar isso, né? Não é isso. A carreira que nos está proposta é uma carreira que nos leva para a vida eterna, para a salvação, para aquilo que a prata, o ouro não pode comprar, para aquilo, oh aleluia, que as riquezas desse mundo não tem como se comparar ao que nos está proposto. Então essa carreira que nos está proposta é algo muito maravilhoso. Então se a gente ficar com esses embaraços, a gente não vai alcançar o alvo. Diga comigo, misericórdia. Aí ele fala, e o pecado? Aí, se você pegar a palavra pecado, no original dela, sabe o que ela significa, gente? Eu fiquei espantado com isso. Gente, troca esse microfone para mim que o Satanás está se levantando nele aqui. Esse aqui também tá... Não? Tá. Tá endemoniado esses microfones aí. Sai! Aí fala assim, ó. E o pecado que tão de perto nos rodeia. E aí a palavra... Onde que eu estava, gente? Na palavra pecado. A palavra pecado, no original dela, ela significa errar o alvo. Errar o alvo. Errar o alvo. Pode procurar a palavra pecado no original, ela significa errar o alvo. Aí, desde o primeiro dia, gente, quem achou bonita essa decoração? Eu achei lindo. Maravilhoso. Eu comecei a pensar, por que Deus mandou a gente fazer isso aqui? Porque isso aqui não é da mente humana, não, gente. É tudo o Espírito Santo que vai trazendo aqui a revelação. E eu comecei a olhar para esse alvo, eu comecei a pensar, Deus, por que alguém teve a ideia de fazer o alvo ser nessa formatação? Por que será? Não seria mais fácil fazer só um pingo no meio? Não seria mais prático? Não é? E aí eu comecei a olhar para esse alvo e comecei a orar e pedir discernimento para o Espírito. E sabe o que ele falou comigo? Ele falou o seguinte: se tivesse só o pingo no meio, o risco de acertar, de não acertar, é muito maior. Sabe por quê? Porque você não vai ter a dimensão das coisas que estão ao redor. Você vai ficar, como que o Espírito falou comigo? Distraído com as coisas ao redor. Então, ele falou comigo assim, ó. Deixa eu tirar um pouquinho esse violão para cá. Me ajuda, gente. Vamos explicar de novo aqui, ó. Cristo é esse pingo aqui. Se só existisse esse pingo aqui, você não teria a dimensão do que está ao redor. Quando você olhasse, você não conseguiria atingir esse alvo aqui, porque o que está ao redor ia distrair você. Ia te distrair. E aí, por isso é que tem várias coisas aqui até chegar no pingo central. Porque essas várias coisas é o que a gente precisa começar a eliminar. Porque é assim que o nosso cérebro processa esse alvo. Ele vai eliminando esse. O nosso cérebro humano, ele processa o alvo assim. Quando a gente olha para cá,
automaticamente o nosso cérebro processa que não é isso, 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 é isso. Vocês estão entendendo? Então isso aqui, ó, é pecado, 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 Cristo. Ou se não, é embaraço, 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 Cristo. Vocês estão entendendo? Então, se não tivesse toda aquela pintura em volta, a gente não teria dimensão da proporção do que nós precisamos atingir ali. Então, por isso que pecado é errar o alvo. Porque vai ser mais fácil você acertar o que está ao redor do que você acertar o que está no meio. Quantos estão entendendo, gente? Se não entender, a gente desenha. Glória a Deus. Amém, irmão? Ô, glória! Se você não entendeu, irmão, na hora do almoço, você me procura e fala, pastora. Pastora, me procura que eu não entendi nada que você falou lá. Eu vou te explicar de novo. Ô, glória. Aí, ó, vou reiterar o diácono Adriano ali. Como que é? Eita, agora a autoridade falou, hein, gente? Vamos lá, então. Vamos continuar aqui no texto, que diz assim, ó. Olhando firmemente para Jesus, que é o alvo. Sabe por que Pedro, quando ele começa a andar sobre as águas, ele dá 2 passos e ele começa a sucumbir? Porque ele deixou de olhar para Jesus. Ele começou a olhar para o vento. Ele começou a olhar para a tempestade. Ele começou a olhar para as situações que estavam ao seu redor e que poderiam atingi-lo. Ele deixou de olhar para Jesus. E a palavra de Deus está dizendo, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ah, meu irmão, o dia que você entender isso, o dia que você entender que é Jesus e é só Jesus, muita coisa vai ficar fácil na sua vida. O dia que você entender que não é as pessoas, que não é a igreja, que não é o pastor, que não é Jesus que vai mudar a sua vida. Porque eu tenho uma raiva, vou falar igual a diaconisa Lucilene, eu tenho uma raiva de gente que pede oração para mim, e aí ela vem pedir oração para mim, e eu percebo que no pedido de oração dela, ela não quer só uma oração, ela quer que eu resolva a vida dela. Vocês conhecem gente assim? Que fala assim, ai, ora aqui por mim, põe a mão na minha cabeça que resolve a minha vida. Oi? Não sou Jesus. Dá um tempo. Eu vou orar por você, mas quem te abençoa, quem faz a obra na sua vida é Deus, é Jesus, não sou eu. Já teve vezes de alguém falar assim para mim, ai pastora, ora por mim aqui. Aí eu vou lá orar. Aí a hora que eu termino a oração, ela olha para mim e fala, e aí, o que Deus te revelou? Sai! Gente, e o que hoje mais em dia tem, é pessoas assim. Elas não olham firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Elas querem uma mandinga espiritual lá, entendeu? Tipo, ai não, vamos fazer uma campanha 40 dias no monte e tal, e é a água benta ungida, e é os trem lá, tudo. Misericórdia, gente. Olha para Jesus. É Ele quem vai resolver a tua vida. É Ele quem vai mudar a tua história, é Ele. Amém?
Glória a Deus. Aí ele fala, o texto aqui fala, e olhando firmemente para Jesus. Essa música está me atrapalhando, está muito alto. Obrigado, valeu. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olha aqui, gente, eu já vou terminar. Dá meia hora para mim que eu termino. Amém? Diz assim, ó. O qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Gente, essa frase é o segredo da carreira que nos está proposta. Como assim, pastora? Vou te explicar. Lá na frente tem o alvo. E você sabe que a hora que você atingir o alvo, vai surgir uma alegria no seu coração, sim ou não? Vai surgir uma satisfação no seu interior, sim ou não? Você vai ser considerado o homem mais feliz, a mulher mais realizada da terra, sim ou não? Então a alegria de você ter alcançado o alvo vai te fazer suportar as dores que você vai ter que enfrentar pelo caminho. Esse é o segredo de você não errar o alvo, de você não desistir. É você saber que a alegria que te espera, a realização que te aguarda lá na frente, vai te fazer suportar as dores do caminho. É o que o texto está dizendo em relação a Jesus. Quando Jesus, sendo Deus, Ele me via, Ele te via, tendo uma vida abundante, tendo a salvação e a vida eterna, sendo livre da condenação do pecado, a alegria que Ele tinha em te ver hoje, na presença dEle, fazia com que Ele pudesse suportar a dor da cruz. Ele estava lá na cruz. Os cravos nas suas mãos. A coroa de espinhos. As 40 chicotadas que dilaceraram o seu corpo. E ele pensava, vai valer a pena, está valendo a pena. Porque eu vejo os meus filhos santos, com as suas vestes lavadas da condenação do pecado, diante de mim, me adorando e me bendizendo, não tendo mais sobre eles nenhuma acusação. E ele me via, e ele te via na presença dele, e ele pensava, está valendo a pena, vale a pena, eu suporto a cruz. Era isso, gente. E o que vai nos garantir não errar o alvo, é saber suportar as dores do caminho. Porque essas dores não serão fáceis. Eu estava conversando ontem com alguns jovens e dizendo para eles assim, que Deus, quando Ele dá promessas para nós, é como doce na nossa boca. Mas quando chega no estômago se torna amargo. É o que o apóstolo João falou lá no livro de Apocalipse. Que quando ele comeu o livro da revelação era doce na boca e amargo no estômago. Significa que quando você recebe a revelação de Deus, é algo maravilhoso. Quando alguém olha para você e fala, você vai ser próspero, amém, glória a Deus. Né? Você vai casar, aleluia, Jesus. Eita, vocês não querem casar não, solteiro? Meu Deus do céu. Misericórdia. Mas o fato é, amados, que quando a gente recebe a revelação, a promessa, é algo maravilhoso, é doce na boca. Mas aí, conforme o processo vai acontecendo, vai acontecer coisas desagradáveis durante esse processo,
Aí vai se tornando amargo. Aí vai ter o dia que o casal vai brigar, e aí vai falar, ai, não sei se esse casamento é de Deus. Não. Aí vai ter o dia que a pessoa vai ficar sem dinheiro, ela vai dizer, não sei se esse negócio de prosperidade era de Deus. Não. Vocês estão entendendo, amados? Então, você saber da alegria que te aguarda lá na frente, vai fazer com que você suporte as dores. Por quê? A força, presta atenção nisso que eu vou terminar aqui. A força da igreja de Cristo está em saber suportar as dores. Para pensar um pouco. O corpo de Cristo, que é a igreja, foi dilacerado, sim ou não? E foi o corpo de Cristo que o Espírito ressuscitou. Amém? Da mesma forma, ainda acontece hoje com a igreja vai passar por dores. Mas haverá o dia quando o nosso Senhor voltar. Ele nos ressuscitará, nos arrebatará. E seremos transformados para a glória do seu poder. Amém? Aleluia. Então, por causa disso, olha como que termina o texto. Estava e suportou a cruz, desprezando a afronta. E está assentado à direita do trono de Deus. E eu quero terminar o texto com isso. Amados, nós precisamos aprender a desprezar a afronta. É fácil? Nem um pouco. Sabe o que aconteceu nesse retiro durante 3 dias? Vou te explicar, se você ainda não entendeu. Existem outros tipos de encontro, outros tipos de retiro que outras igrejas fazem, que são ministrações de palavras uma atrás da outra, sim ou não? Eu já participei de muitos. Porém, aí a gente vem para um retiro como esse, que foram apenas 4 ministrações de palavras. E a gente pode pensar, um retiro como esse é menos espiritual do que em retiros como de outros. A gente pode pensar isso. Mas não é assim que acontece. Sabe por quê? Vou te explicar. Em retiros como esse, onde a convivência uns com os outros é muito grande, é muito maior, Deus usa esta convivência, esta comunhão, esses relacionamentos, para trazer tratamento às nossas vidas. Porque são nos relacionamentos que a gente percebe o tanto que a gente é irritante. O tanto que as pessoas nos irritam. O tanto que a gente é fresco, é chato. Porque eu não tomo banho em água gelada. Porque o irmão pegou meu prato. São nos relacionamentos, gente. São nos relacionamentos que a gente revela o que está aqui dentro. E aí surge a ofensa, surge a afronta. E a palavra de Deus está dizendo assim, ó, que Cristo, Ele desprezou a afronta. Não significa que Ele não passou por ela. Ele passou. Só que Ele desprezou. O que significa isso? Ele decidiu não ficar ofendido com a afronta. Ele decidiu que ele ia desprezar a afronta, ou seja, a alegria daquilo que estava aguardando ele, fazia com que aquilo era tão pequeno, diante da glória que haveria de vir.
Então, se a gente ficar se importando com o que o irmão disse, porque ele me falou, porque ele fez, me olhou torto. Falou mal da minha roupa. Roncou a madrugada inteira, não me deixou dormir. Se a gente ficar apegado a essas ofensinhas, a essas afrontas, a gente não alcança o alvo. A gente fica pelo meio do caminho. E é isso que o Senhor quer ministrar no nosso coração hoje. E aí, nós vamos depender do Espírito de Deus para nos ajudar. Sabe por quê? Porque isso tem a ver com a nossa alma. E a nossa alma, gente, é a nossa maior inimiga. A gente tem que pegar a nossa alma e dizer para ela, fica quieta aí, alma. É o Espírito que manda aqui na minha vida. Entende? Então nós precisamos do Espírito Santo para isso. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, gente. Vocês estão me olhando com uma cara assim? Ai, Jesus, isso é difícil demais. Mas ainda bem que nós temos o Espírito, que é o que vai nos ajudar. Amém? Glória a Deus. Amados, para mim encerrar, eu gostaria só de compartilhar com vocês algo. Agora eu vou encerrar de verdade. Eu não sou igual a Lu, que fica falando 3 vezes que vai encerrar e não encerra. 4, né? Existe no meu coração e no coração do pastor uma expectativa de uma alegria que há de vir. No sentido de que o Senhor nos deu uma visão há muitos anos atrás de algo que nós nem sabíamos que viria a ser a geração eleita. Mas hoje, nós temos a plena convicção de que é a geração eleita. Mas na época em que Ele nos deu essa visão, nós nem imaginávamos que era a geração eleita. Gente, desculpa, eu estou sarando de uma gripe, então vocês me perdoam, tá? Aleluia. E todas as vezes que a gente pensa em desistir, por conta das dificuldades, dos levantes, a gente se lembra dessa visão. E a gente fala, não, vamos continuar, porque vai valer a pena. E a visão era o seguinte. Nós estávamos num lugar, na verdade essa visão o Senhor me deu nós estávamos em Porto Velho, né? Quando a gente compartilhou. Você teve... Em Cacoal, né? Que você teve uma experiência com Deus. Aí no mesmo dia Ele me deu a visão, né? Que ano que foi? 2010. 2010. Há 12 anos atrás. E a visão era o seguinte, gente. Nós estávamos num ambiente. E era um ambiente grande, porém não era gigantesco. Era grande, mas não era gigantesco. E era de manhã, assim, igual nós estamos agora. E a visão era o seguinte. Eu entrando nesse lugar, que parecia ser uma igreja. E aí, o ministério de louvor já estava ministrando no altar. E eles já estavam ali ministrando. E uma presença de Deus começou a vir sobre a igreja. Uma presença de Deus muito poderosa, muito maravilhosa. E eu me lembro de eu estar me direcionando para o altar. E quando eu chegava no altar, tinha uma escada assim do lado do altar. Eu subia na escada e eu me posicionava no altar. E quando eu me posicionava no altar, o ministério de louvor adorando, de repente veio uma presença, uma glória de Deus tão grande no meio da igreja, que eu via a porta aberta da igreja assim. E do lado de fora, no estacionamento da igreja, pessoas, quando elas estavam descendo ainda dos carros, elas estavam parando, estacionando com os carros. E quando elas abriam a porta do carro e pisavam o pé no estacionamento, elas começavam a ajoelhar, prostradas, chorando. Tamanha era a glória de Deus que estava sobre
todo aquele ambiente. Pessoas no estacionamento, crianças, junto com seus pais, no estacionamento, ajoelhados, chorando, diante da glória de Deus. E toda a igreja num ambiente de glória, e o ministério de louvor ministrando. Não teve nem ministração de palavra, foi só uma ministração de louvor mesmo, com toda aquela glória. E naquele dia eu acordei muito assustada. Eu falei, meu Deus, que visão é essa? E no mesmo dia o pastor Zé teve uma experiência muito parecida com isso. E aí depois a gente compartilhando, mas na época nós não tínhamos ideia do que seria isso. Não tínhamos ideia. Mas hoje a gente crê que nós vamos viver isso como geração eleita. Nós vamos viver isso, gente. Nós vamos viver isso. Nós vamos viver isso. E sabe do que mais? Eu quero você junto com a gente. Eu quero que você experimente isso também. Porque se tem uma coisa que vai acontecer, é essa visão que Deus deu. Eu creio, eu creio. Amém? Fique de pé, nós vamos orar.